E aí pessoal, tudo bem? Se você já investe ou está pensando em entrar no mercado de ações, mas fica com dúvida do tipo, será que é o momento certo para comprar? Será que é o momento certo para vender? Por que raios a bolsa sobe e desce todo dia? Será que se eu comprar vai cair e se eu vender vai subir? Se você tem alguma dessas dúvidas, fica aqui comigo que eu vou te libertar desses temores, beleza? Primeiramente, para clarear as suas ideias, você tem que entender que a economia funciona em ciclos, ciclos de alta e ciclos de baixa. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto, se inscreva aqui no canal, deixa um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Sem delongas, vamos embora pro vídeo. A Bolsa de Valores e o mercado financeiro são cheios de termos e jargões. Ao longo desse vídeo nós vamos abordar dois deles. Trata-se do Bull Market e o Bear Market. O Bear Market significa o mercado de urso. Significa que quando o urso ataca a sua presa, ele ataca de cima para baixo. Por isso, eles intitulam o nome de Bear Market. O contrário também é verdadeiro. Quando o mercado está em alta, eles intitulam de Bull Market. Significa o mercado de touro, pois o touro ataca a sua presa de baixo para cima. Você já deve ter visto algum filme lá dos Estados Unidos que tem um touro na frente lá da bolsa de valores deles. No Brasil, eles tentaram colocar um touro um pouco mais magrinho e menos vigoroso que o touro de Wall Street, mas esse touro atualmente nem mais está na frente da nossa bolsa, acabaram retirando, apenas para você entender e saber. Antes de prosseguirmos no conteúdo desse vídeo, você precisa entender o conceito de múltiplos e de indicador PL. Os múltiplos são uma forma rápida de você entender como está o indicador financeiro de uma empresa ou indicador de endividamento, ou seja, ele te dá de uma forma geral qual está o estado da empresa, assim como a gente pode trazer na nossa vida um indicador IMC, que é o índice de massa corporal. Através da sua altura e o seu peso, você consegue determinar o seu IMC e saber se o resultado está acima da média ou dentro da média da maioria das pessoas. O mesmo é válido para os múltiplos. Através dos múltiplos, você consegue comparar empresas do mesmo setor e saber se a empresa está indo no caminho correto ou não. Os múltiplos também são utilizados como forma de avaliar a precificação de uma empresa, se ela está em tese barata ou cara. Já o indicador PL, por sua vez, indica quantas vezes a empresa está sendo negociada em relação aos lucros dos últimos 12 meses. Suponhamos que uma empresa chamada XYZ4 tenha 1 milhão de ações em circulação. Cada ação gera R$1 de lucro e o valor de mercado total da empresa é de 10 milhões de reais, ou seja, cada ação é negociada a R$10. Nesse caso, para obter o indicador PL, basta você dividir o valor de mercado, ou valor da ação, pelo lucro da empresa ou lucro por ação. Fazendo esse cálculo, você terá um indicador PL de 10. Você perceberá com o tempo que empresas com PL mais baixo são empresas que geralmente pagam mais dividendos e têm menos expectativa de crescimento. O contrário também é verdadeiro. As empresas que possuem o PL mais alto são empresas que o mercado tem uma expectativa de crescimento muito maior e também elas distribuem menos dividendos. Se você quer entender um pouco mais sobre empresas de crescimento e dividendo, clica aqui em cima que eu tenho o vídeo completo para você conferir, beleza? Agora que você entendeu o significado das expressões Bull Market, Bear Market, indicador PL e múltiplos, vamos na prática entender como funcionam os ciclos da Bolsa de Valores. Vamos começar pelo Bear Market, o mercado de urso, o mercado de baixa. Ele é composto basicamente por 3 fases distintas. Na primeira fase do Bear Market, a gente chama de derating, ou seja, acontece uma contração dos múltiplos das empresas. Isso acontece porque a renda fixa está com uma taxa de juros mais atrativa, fazendo que investidores coloquem seu capital na renda fixa em detrimento da Bolsa de Valores. Como resultado disso, os investidores exigem um retorno maior na Bolsa de Valores para que compense o risco de investir em ações e não na renda fixa. Com isso, as ações caem de preço para justificar um retorno a mais do que a renda fixa paga. Imagina uma renda fixa pagando 2% ao ano e a Bolsa de Valores num patamar de preço. Se a renda fixa subir de valor e pagar 10%, as ações vão ter que cair para que tenha um retorno superior ao retorno da renda fixa, pois sempre a Bolsa de Valores paga um prêmio de risco acima da renda fixa. E esse prêmio, a única forma dos investidores conseguirem é fazer com que o preço caia
para que tenha um retorno maior a partir daquele novo momento de taxa de juros. Então, se o preço cai e o lucro se mantém, a gente tem o seguinte cálculo. Exemplo, se o preço da ação era 10 e agora, devido à atratividade da renda fixa, o preço cai para 8, o novo PL passa a ser 8. Na segunda fase do bear market, a gente tem a queda do lucro das empresas. Isso acontece porque a economia está em declínio em função das taxas de juros estarem mais altas, o custo de capital das empresas é maior, ou seja, os juros da dívida é maior e impacta diretamente a última linha do seu DRE, que é o lucro. Então, nessa fase, o preço da ação cai, assim como o lucro também cai. A gente tem um exemplo aqui embaixo de uma ação com preço hipotético caindo de 8 para 6 e o lucro caindo de 1 para 0,75. Perceba que o PL se manteve 8, mas o preço da ação caiu. E por que isso aconteceu? Porque o lucro também caiu. Por fim, chegamos à terceira fase do bear market, a fase de capitulação, onde ninguém quer saber de ação, todo mundo jogou a toalha, e é nesse momento que geralmente se consegue as melhores oportunidades. Agora vamos falar sobre o mercado de alta, o bull market. Analogamente ao mercado de baixa, o bear market, o bull market também possui 3 fases distintas. Na primeira fase, chamada de re-rating, ocorre uma expansão de múltiplos em função da expectativa de queda de juros e com isso as empresas tendem a negociar com um PL muito maior, ou seja, o preço da ação começa a subir nesse momento. Indo para a fase 2 do bull market, os lucros das empresas começam a subir. Isso acontece porque de fato os juros começam a cair, reduzindo o custo de capital, ou seja, os juros da dívida começam a reduzir, afetando menos o lucro líquido que a última linha do DRE. Os consumidores também, por outro lado, começam a tomar empréstimo com custo mais reduzido, fomentando ainda mais o funcionamento da economia. E assim, de uma forma geral, as ações começam a subir ainda mais. Por fim, chegamos na última fase do bull market, que é a fase do FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora da festa. Ou seja, os investidores tendo um rendimento da renda fixa muito menor, porque a taxa de juros começou a cair, eles começam a procurar investimentos que tenham mais rentabilidade, ou seja, bem no momento errado. E nesse momento eles vão para a bolsa com otimismo exagerado e começam ainda a elevar os preços das ações para um patamar ainda mais elevado. É nesse momento que os preços se encontram num patamar excessivamente alto. Essas são as fases do bear market e do bull market. Você, como investidor de longo prazo, certamente passará por todos esses ciclos. O correto é você não tentar acertar o time ou o bumbum da mosca para pegar exatamente o ponto de inflexão. Mas é importante sim você entender que esses ciclos existem para que você consiga investir melhor e com mais serenidade. Se você quiser se aprofundar ainda mais nos ciclos de mercado, eu recomendo o livro do investidor e autor Howard Marks, Dominando os Ciclos de Mercado. Esse livro me passou insights valiosos que com certeza ajudarão você também na sua jornada de investimentos. Para reforçar ainda mais essa ideia de ciclos econômicos para você, eu vou colocar aqui na tela o gráfico do índice Ibovespa dolarizado desde 1965. O gráfico está em escala logarítmica e colocado em dólar para tirar os efeitos hiperinflacionários da década de 80 e você consegue ver como funcionam os ciclos olhando para o nosso índice Ibovespa ao longo de algumas décadas. Você pode perceber que houve ciclos de alta, ciclos de baixa, independente de governo, a bolsa seguiu esses ciclos. Então agora eu te pergunto, para onde você acha que a bolsa vai nos próximos anos? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!